Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí com o último vídeo aí dessa sequência aí sobre alinhamento geométrico, né? E a gente vai falar aí sobre MOSA, né? A gente até falar sobre outro aspecto ligado a parte de alinhamento, né? Mas muitos alunos perguntam, né, sobre o uso de MOSA, né? E aí a gente decidiu deixar esse último aí para falar sobre MOSA. Eu vou falar aqui sobre alguns comentários que eu já ouvi, né, para a gente entender, né? Um dos mais comuns é a MOSA ela não tem uma boa precisão, né? Quando a gente prende a peça levanta um pouco, fica um pouco inclinada. A MOSA ela solta com o passar do tempo, ela vai folgando com o passar do tempo. O mordente dela está desalinhado, a base dela está desalinhada. E o que acontece? A MOSA é um elemento periférico além de um ciclo de fabricação, né? Você está utilizando uma fresadora, você está utilizando uma furadeira, no centro de usinagem, enfim, é um elemento periférico, né? E aí a gente tem que entender a seguinte situação: a máquina em si ela está alinhada, é um ponto. Se ela estiver alinhada, beleza, já está mais da metade do caminho andado aí para a usinagem ela ser boa. Se você vai utilizar uma MOSA, aí você precisa garantir que o alinhamento da máquina ele seja refletido ali na referência de fixação da MOSA. A MOSA, enquanto elemento periférico, você vai encontrar diferentes preços, né, referentes à MOSA, né? As MOSAs mecânicas mais comuns, né, aquelas mais pesadas, né, MOSAs de precisão, né, outras características também de fixação, né, que pode até minimizar o uso da MOSA ou não, né, como grampo fixo, coisa do tipo. Só que o que acontece? Quando você vai utilizar um elemento de fixação, né, essa fixação ela vai ser impressa ali na peça. Quando eu digo impressa, entenda-se o alinhamento da MOSA em relação à peça. O primeiro detalhe é: será que a base da MOSA ela está plana em relação ao elemento que vai ser utilizado? Exemplo, vamos tomar como referência a fresadora que a gente estava mostrando anteriormente, né, no primeiro vídeo. Será que a base da MOSA ela está paralela, né? Está plana ali em relação à ferramenta que está sendo utilizada, né? A ferramenta que vai estar aqui, né? Ou seja, a mesma verificação que você fez na mesa para alinhar a fresadora, teoricamente você deveria fazer na MOSA, né? Na base ali de apoio da MOSA. Só que aí tem um detalhe importante. Quando o mordente móvel da MOSA ele entra em contato com a peça, o que acontece? Essa carga que é jogada aqui no mordente móvel, né, na mandíbula móvel, faz com que a peça ela tenha uma tendência de inclinação. Estou deixando aqui de forma bem desalinhado, mas seria uma tendência mais ou menos como essa, né? É tanto que muitas vezes você está utilizando um calço, né, embaixo ali da peça, e quando você aperta, né, o calço ele fica folgado, né? Então normalmente o que as pessoas fazem? Bate na peça para ela assentar no calço. Então tem duas situações aí importantes. Uma que é qual é a folga que esse mordente móvel ele vai ter, porque se ele tiver uma folga elevada, vai acontecer essa questão do desalinhamento da peça, porque o mordente ele vai fazer com que a peça ela venha tender a ficar um pouco desalinhada. E outra situação é a peça, né? Se você tiver os dois mordentes paralelos, né, e a peça levantar, mas ela levantar de forma paralela, então quando você bate na peça, ela vai assentar no calço ali tranquilamente, né, tranquilamente. Só que aí vem um ponto principal. Se a peça ela vai ficar alinhada ou não, né, você tem que entender que quando por exemplo, no caso da fresadora, o cabeçote faceador, a fresa de topo, ela passar em cima da peça, ela vai começar a dar um novo aspecto ali à peça, que é a usinagem em si do processo. Vamos entender da seguinte forma. Vamos supor que a peça ela está um pouco desalinhada, e principalmente quando você está utilizando peça bruta, né? Então, exemplo, se a peça está um pouco desalinhada, a partir do momento que o cabeçote, né, ele passa aqui em cima da peça, ele começa a deixar aquela superfície ali plana, mas plana em relação ao quê? Ao cabeçote. Então, essa superfície que for usinada, deixa eu até mudar aqui a tela, essa superfície que for usinada é que é o teu problema, né? O teu problema é de que aspecto? Você vai ter que tomar cuidado agora para que essa superfície que foi usinada, você garanta as outras superfícies, né? Exemplo, uma ação de peça
com os 6 lados planos, né? Ou seja, com ações perpendiculares, né? Ângulos ali congruentes. Então, você vai ter que ter esse cuidado para garantir que os outros lados eles fiquem o quê? Em esquadro com essa face que você fez de referência. Né? Então, muitas vezes, o problema não é a questão da moça. É, de fato, a estratégia, a sequência de usinagem que tu vai utilizar. Né? Porque se tu utilizar uma sequência que não seja condizente ali com o processo, você pode sempre estar retransmitindo desalinhamento. Né? Então, exemplo, se essa superfície aqui foi a primeira, independente, né? Fez a primeira superfície, o que acontece? Uma dica aí de usinagem, né? Pelo menos é o que eu faço. Né? Fez a primeira superfície, fez a primeira face, beleza, tranquilo. Quando você vai para a segunda face, o que é que eu faço? Essa face usinada, eu já encosto ela no mordente fixo. Eu encosto essa face que foi usinada no mordente fixo. Por quê? Aí eu não vou ter esse problema de desalinhamento. Observe o seguinte, desalinhamento entre a nova face que vai ser usinada, com a que está encostada no mordente fixo. Ou seja, eu já vou ter essas duas faces esquadrejadas. Agora, se esse mordente que está aqui na moça, ele não tiver alinhado, aí é onde você tem o primeiro problema. Então, teoricamente, uma verificação importante é se esse mordente ele está de fato perpendicular, né, ali alinhado ali, o mais próximo do zero ou não. Se ele tiver, beleza, porque quando você for fazer essa segunda superfície, ela vai ficar alinhada com a outra. Ela vai ter essa tendência aí de esquadrejamento, né, que é tão comum aí na área de fresagem. Então você teria uma superfície em relação à outra. Beleza, então aí você tem duas superfícies esquadrejadas e aí vem a terceira superfície. Né? Que superfície seria essa? A gente pegaria o seguinte, essa nova superfície que for usinada, você encosta ela no mordente fixo, né? Encosta ela no mordente fixo, e a outra superfície que já tinha sido usinada, ela vai servir de referência agora para quê? Para algum instrumento de medição, ou relógio ou esquadro. Né? Então a primeira superfície ela vai ficar aqui, e a superfície, a última, né, que tinha sido usinada, ela vai ficar aqui encostando no mordente fixo. Então você vai ficar aqui com esse espectro aí de alinhamento. Só que essa superfície aqui, você precisa fazer o quê? Alinhar ela. Ou com esquadro, ou com relógio apalpador, aí depende do grau de que você vai querer, né, referente ali à precisão. Feito isso, quando você usinar a terceira face, você vai ter 3 faces ali em esquadro. Ou seja, as outras 3 faces, você não vai precisar se preocupar com alinhamento com relógio, esquadro, coisa do tipo. Por quê? A referência que você vai tomar como esquadro é o próprio mordente fixo. Né? E aí você já vai usinando a peça para colocar as medidas finais. Né? Então isso aí facilita demais aí o processo de usinagem, te dá uma boa precisão. Então, voltando, você tem esse caráter da moça, né, que é importante você ter ali uma boa manutenção, entender o que é que tem ali de folga ali na moça, né, e de fato entender se vai atender o teu processo ou não, e depois disso ali a sequência que tu vai ter de operação. E outro alinhamento, né, essa parte que eu comentei, exemplo, é bem interessante isso, você pode tomar ela como referência para esquadrejar toda a peça, sem se preocupar com o alinhamento longitudinal da moça. Vou explicar agora. Você pode fazer toda essa usinagem, deixando a peça esquadrejada. Você pode deixar ela toda esquadrejada, beleza. E aí, esse alinhamento aqui, longitudinal, você vai só se preocupar com a seguinte questão. Exemplo, vamos supor que a peça ela tem um canal. Né? Que ela tem um canal, ela precisa ficar alinhado. Se por acaso essa moça estiver desalinhada ou mais para um lado que para o outro, não tem interferência no esquadrejamento, mas para o canal teria. Se quer ter um canal aí de fato aí, paralelo. Aí é onde entra esse alinhamento longitudinal da moça. Né? Que seria basicamente passar o relógio ao palpador aqui na superfície para garantir que ele esteja ali zerado em relação à ação da ferramenta. Né? Então aí você iria alinhar a moça para garantir essa condição de execução ali do processo. Né? Então aí teria esse detalhe. Outra situação aqui para a gente encerrar, né? Isso aí eu já vi acontecer muitas vezes, é o seguinte. Vamos supor que tem uma peça aqui fixa. E essa peça ela está mais alta aqui para esse sentido. Mais alta ela está desalinhada.
né? Então ela está desalinhada aqui para esse sentido. Então o que acontece? Se ela está desalinhada nesse sentido, o correto seria de fato bater nela aqui para ela assentar e ficar a linha alinhada. E assim, vamos supor que você precisa passar o relógio nessa superfície aqui para alinhar. O que acontece? O eixo de rotação da peça é uma ação muito importante para o quanto é que você vai estar deslocando ali no relógio. Por quê? Esse eixo de rotação, vamos supor que a gente esteja vendo aqui ela de forma frontal. Esse eixo de rotação ele pode ser pelo centro. Então, por exemplo, se você bate aqui desse lado da peça, se o eixo de rotação dela for pelo centro, quando eu digo eixo de rotação, entenda o seguinte, como é que ela vai deslocar? Né? Como é que ela vai estar deslocando ali na moça? Então, dependendo do ponto de pressão maior da moça em relação à peça, pode ser que ela rotacione pelo centro ou pela extremidade. O mais comum é pela extremidade. Mas o que acontece? Se ela está rotacionando pelo centro, quando você bate em uma região, o que acontece? Essa região desce e essa região aqui sobe, porque ela está rotacionando ali pelo centro. Né? Se ela estiver rotacionando pela extremidade, que é o mais comum, então o que acontece? Quando você bate de um lado, o outro ele tende a ficar em equilíbrio. Né? Ele tende a ficar em equilíbrio, vai descer mais ou menos, dependendo do movimento que você for fazer. Agora, se ele estiver pelo centro, né, a partir do momento que você bate de um lado, ele sobe do outro e vice-versa. Né? Então, aí são os cuidados aí ligados a essa parte de alinhamento. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!